falar aqui hoje sobre gRPC. gRPC é uma tecnologia da Google, né? É um framework para fazer RPC. E a ideia é a gente falar aqui um pouco sobre as principais funcionalidades dele, quais problemas que ele veio resolver, levantar um pouco desse questionamento aqui, né? Dessa reflexão, por que você ainda usa REST? Né? Uma reflexão que talvez se parar para refletir você não chegue numa resposta. Não sei, enfim. Quem usa REST, só para eu saber? Legal. Quem usa gRPC? Então vamos lá. Bom, primeiro eu queria me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Iago Tomé, eu sou desenvolvedor, trabalho no URB, para quem não sabe é o Hotel Urbano. E eu também tenho uma startup, que é a Lutic. E também queria começar fazendo um disclaimer, né? Com esse título aí, eu queria primeiro avisar que, como vocês acabaram de ver, eu não trabalho para a Google, né? E também não estou vendendo um produto, né? Então estou aqui para falar dessa tecnologia, mas não existe bala de prata e tudo tem trade-offs. Então vamos começar. Para começar, eu queria trazer um pouco da história aqui, para a gente entender um pouco o contexto, saber como é que a gente chegou até aqui, hoje o REST aí é tão usado, né? Então vamos falar um pouco aqui sobre IPC, passar um pouco sobre HTTP, Web Services, RPC e chegar no REST. Primeiro o IPC, alguém já ouviu falar em IPC? O IPC é o conceito básico de dois processos se comunicarem, né? Então tem várias primitivas do sistema operacional que permite você fazer isso. Você pode usar Shared Memory, Signal, aquele kill -9 lá, quando você mata o programa, né? Você está mandando um sinal. Você pode usar o arquivo para se comunicar, mas você também pode usar o que é o mais usado, né? O socket do sistema operacional que implementa TCP e UDP. E a partir do socket a gente consegue fazer isso aqui, que é o HTTP, né? Que é o que a gente usa por baixo do REST. Mas na história dele, ele nunca nasceu com o propósito de ser um protocolo de comunicação, como transporte para você comunicar dois processos. O propósito dele inicial, em 89, quando ele surgiu lá no laboratório da CERN, era para criar web, era para entregar HTML. Só isso, ele nem suportava. A partir da versão 1.0 que ele passou a ter header, passou a poder passar lá content type, passar JSON, outros tipos de coisa. Então ele nem nasceu com esse objetivo, né? E a versão que é a 1.1, que é mais usada hoje, até hoje, ela foi lançada em 97. Então a gente está aí falando de um protocolo que tem bastante tempo aí e o 2 já está aí, né? Quem aí usa o 2 já, o HTTP 2? Legal. Pouca gente, né? Bom, então vamos falar aqui, né, depois dessa popularização lá do HTTP e tal, da web, então começou a surgir esse conceito de usar a arquitetura da web, né, HTTP e tal, para fazer serviços, né? Você começar a criar serviços usando a arquitetura da web, né? Então começou a surgir, né, o SOAP, né? Quando a gente fala Web Services aí, a primeira coisa que vem na mente é o SOAP, né? O pessoal que já passou por esse pesadelo aí, tem até esse questionamento aqui. E o REST Web Service, né? Porque a gente fica sempre associando com o SOAP. E afinal, o que é o SOAP? Ele não é isso aqui, infelizmente, né? Porque ele não serve nem para limpar nada, né? Vamos estar aqui sério. Ironicamente, o nome do SOAP é Simple Object. Bom, o SOAP ele é um tipo de implementação de RPC sobre HTTP, usando XML. E ele já foi o padrão de mercado mais usado. Ou seja, ele já foi o REST de hoje. E para quem não conhece, o que eu vou falar de SOAP é isso aqui, ó. Vai mandar lá o dado para o servidor e você manda isso aqui, na verdade. Bom, e o que é o RPC afinal, né? O RPC é um conceito em que o processo chama um método que está rodando em outro computador, em outro processo, em outro programa. Então é uma coisa assim, meio mágica, né? Eu vou chamar uma função, um método que nem está no meu programa. Como é que a gente implementa isso, né? Bom, a verdade é que há muitas implementações disso. Lá atrás teve o Corba, que também já foi um padrão de mercado muito usado. O RMI do Java, quem aí já usou a JB, Enterprise Java 20? Então, também é um tipo de RPC. Aí surgiu o XML RPC e tal, onde começou a se usar o HTTP como protocolo.
aí deu origem ao SOAP, e atualmente existem implementações mais modernas de RPC, né? A gRPC é uma delas, que é de implementação da Google, o Twerp é outra da Twitch TV, tem o Ribbon da Netflix, apesar da... Eu acabei vendo que a Netflix ela não descontinuou, mas ela não dá mais suporte para o Ribbon e ela está usando o gRPC. Então hoje em dia tem várias implementações novas de RPC, né? De RPC. Bom, a gente falou aqui de fazer RPC sobre HTTP, né? Como é que é essa parada? Bom, talvez você já faça e não saiba, né? Quando a gente está lá na API REST, né, a gente precisa fazer alguma coisa desse tipo, né? Então, por exemplo, quero lá calcular o frete, né? Isso aqui não é um recurso, né? Então, isso aqui não é REST, mas eu estou usando HTTP. Isso aqui é um tipo de RPC sobre HTTP, né? Quero disparar um push notification, quero renovar a expiração do meu carrinho, fazer uma busca, um login. Isso aqui é um RPC. Bom, se isso não é REST, o que é REST? O REST ele é um estilo de arquitetura de software que define um conjunto de restrições a serem usados para a criação de web services. Só que essas restrições, por exemplo, diz que sua API tem que ser, sua arquitetura tem que ser cliente-servidor, sua API tem que ser stateless, cacheable e várias outras coisas. Para você tem que seguir esse tipo de restrições para você atender ao padrão REST. Né? E aí ele fala muito de recursos, né? Então a ideia dele é que você tem uma URI que identifica um recurso e você consegue usar verbos HTTP para fazer operações de CRUD em cima desses recursos. E aí você ganha o que com isso? Você ganha desacoplamento, desacoplamento entre o servidor e o cliente, né? O cliente tem uma camada de abstração, ele não conhece a implementação lá do servidor, como é que funciona. E também ganha uma padronização na arquitetura das aplicações, né? Todo mundo seguindo o mesmo padrão nas aplicações web. Aí o REST ele tem até um modelo de maturidade, que se chama Richardson Maturity Model, que diz o quão RESTful é a sua API, né? Ou seja, o quanto você consegue atender, está próximo de atender todas as restrições, né? Aí no nível 1 ele fala lá que você está no Swamp of Box, né? Então está no pântano do Plain Old XML. Aí no 2 você já está usando recursos, né? Já está num nível melhor. Aí depois no 3 você já está usando verbos HTTP e no 4 você já está no estado da arte, onde você usa o Hypermedia, né? O Ratios. Quem já usou o Ratios? Já implementou uma API REST com Ratios? Então, poucas pessoas, né? O Ratios, para quem não sabe, ele é um conceito em que quando você vai entregar um recurso lá na sua API REST, além do recurso você também entrega metadados. E esses metadados eles têm que dizer para o cliente quais operações você consegue fazer com aquele recurso, a partir daquele recurso, quais outros recursos você consegue acessar. É muito a ideia da web, né? Onde você acessa um entry point, e você recebe um HTML, e a partir dele você navega por vários outros. Você não precisa conhecer todas as URLs antes, você só precisa conhecer uma URL de entry point, a partir dali você consegue navegar intuitivamente. Então provavelmente sua API nem é RESTful, né? Se você não segue isso. Bom, mas quais são os problemas do REST? O REST impõe restrições que podem custar caro. Nem tudo é recurso, né? Então ele é todo baseado em recurso, só que um serviço ele não é feito só de CRUD, em cima de recursos. Tem um serviço que executa a tarefa, você quer executar lá uma indexação, disparar um envio de e-mails, quer fazer um cálculo, operação sobre dados, verificar a autenticidade de usuários, né? E isso não é recurso, isso não é operação em recurso. Isso são ações que você quer fazer. E quando você vai tentar modelar tudo como recurso, todas as coisas, né, que a gente precisa programar como recurso, você vai cair nisso aqui, over abstraction. Você vai criar abstrações em coisas que não existem. E aí você vai acabar fazendo isso aqui. Continuando, né, quem tem mais problemas, o HTTP Status Code nem sempre são tão simples de escolher, né? Quem aí nunca discutiu se tem que usar 401 ou 403? Quem não, qual a diferença do 400 e 422, né? Então, assim, sempre que perde tempo, e é uma coisa que é engraçada, não acontece uma vez só, né? Você discute uma vez, no mês que vem discute de novo. Então, assim, também é comum a gente ter que manter múltiplas versões da API, né? Aquele V1, V2, né? Quem é devedor de cabeça, né? A gente tem que dar manutenção em várias versões. Você também teria que documentar, né, todas as operações e recursos da sua API, o que ela retorna, se um campo ali que está retornando hoje string, será que amanhã ele pode vir inteiro? Né?
Então você teria que documentar, possivelmente terá problema de underfetching, né? Se você segue lá as restrições de recursos, você vai eventualmente precisar de trazer muitos dados e você não quer pagar o round trip de toda hora no servidor, né? Principalmente assim, vou dar um exemplo. Você está lá, vou dar um exemplo no caso no ramo de hotel, né, que é onde eu trabalho. Então você tem lá um hotel e você tem quartos. Você quer pegar os hotéis, uma lista de hotéis com todos os quartos. Você vai ter que ir no REST pegar a lista de hotéis, varrer cada hotel e pedir os quartos. Se você quiser juntar isso, né, você teria que sair do REST. E aí isso é o underfetching. É necessário implementar um cliente para cada linguagem. Então quando você tem lá sua API, você vai implementar um cliente em Node, um cliente em Go, um cliente em Java. E cada linguagem que você tiver, você vai implementar. Tem até um asterisco aqui que é o seguinte. Se você usar Swagger, OpenAPI, alguns tipos de coisa, você consegue gerar esse tipo de cliente automaticamente. Só que aí você cai no problema, volta no problema de documentar, né? Você vai ter que documentar de novo. Outro problema é que, seguindo lá as restrições dele, ele não permite streaming de dados. Se você quer fazer streaming de dados, você vai fazer outra coisa, que não é REST. Vai até usar HTTP, mas não é REST. Mas o principal problema está aqui, ó. Ele é amplamente usado em cima do HTTP 1.1, né? Então, a maioria das pessoas usam ainda em cima do HTTP 1.1. E aí, como eu já perguntei, né, vi que poucas pessoas usam o 2. E afinal, o que tem nesse HTTP 2? Primeiro, ele comprime os headers, não apenas o payload. Então, ele tem esse ganho em cima do 1. Ele é um protocolo binário, ao invés de textual. Então, ele não tem... serialização e parsing é muito mais rápido por ser binário. Ele permite comunicação bidirecional sobre o socket. Então, tu não precisa lá usar um outro protocolo, WebSocket ou qualquer outra gambiarra para fazer comunicação do servidor para o cliente, né, ou bidirecional. Mas o principal está aqui, ó. Ele multiplexa vários requests em uma única conexão. Então, o que isso significa? É isso aqui, basicamente. Você tem uma única conexão TCP, ele vai quebrando em vários frames os seus payloads de vários requests que você está fazendo, enquanto que no 1 você tinha que abrir uma conexão para cada request. Então você tinha que manter todos os dados de conexão em memória, você tinha que gastar o round trip de abrir conexão lá várias vezes. Então tinha toda essa perda. Isso aqui é um... Opa, voltou. Isso aqui é um gráfico de comparação da HTTP1 com a HTTP2, né? Conforme vai aumentando o número de requests, como que vai aumentando o tempo, né? E o HTTP1 dispara rapidamente, enquanto o HTTP2 vai seguindo mais estável. Isso aqui é um exemplo prático, né? Tem vários sites que fazem isso, que mostra aqui, né? Isso aqui é a HTTP2, carregou rapidinho e o HTTP1 está carregando ainda. Nesse exemplo aqui, ele levou 1 segundo para carregar esse quadro de imagens, enquanto que no 1 ele levou 12 segundos, né? Então 12 vezes mais rápido, nesse exemplo. Bom, então se o HTTP2 ele é tão bom assim, né? Por que a gente não pega o REST, que a gente já usa, né? Já estamos acostumados, e bota em cima do HTTP2 e tá tudo certo. Bom, primeiro, o HTTP2 ele só exige uma conexão aberta entre cliente e servidor. Beleza. Perfeito para microserviços, né? Eu acho que eu esqueci de comentar, mas o escopo, assim, o contexto dessa palestra do gRPC é voltado para microserviços, né? Então, assim, no contexto de microserviços, isso é perfeito. Você vai manter apenas uma conexão aberta entre os seus microserviços, né? Então, até por curiosidade, quem trabalha com microserviços? Legal, bastante gente. Então, você vai ter uma única conexão aberta entre os seus microserviços. Bom, se é uma única conexão, e se essa conexão cair? O que a gente faz? Né? Como é que a gente distribui a carga, né? Então, se o meu nó no cliente só está conectado com um nó do meu servidor, sendo que eu tenho vários nós no servidor, como é que eu faço para distribuir a carga para os outros nós, né? Então, também tem que resolver isso aí. HTTP2 ele é um protocolo binário, mas o payload vai continuar sendo o JSON, né? Que a gente costuma usar no REST. Desperdício. Bom, então tá bem claro que a gente precisa de um cara para resolver esses problemas. Bom, então, e o que tem esse gRPC, né? Primeiramente, ele usa o HTTP2, ele é todo feito em cima da HTTP2 e tenta usar o máximo dos recursos disponíveis no HTTP2 para ser performático. E ele é escalável, ele implementa por padrão no framework esse client-side load balancing, então ele tem esse conceito, você está num caso de microserviços em que seu cliente é confiável
Então o cliente poderia conhecer os nós do servidor e aí o próprio cliente poderia ter essa responsabilidade. É esse conceito aqui, de balancear a carga. Um exemplo de escalabilidade é da própria Google, né, que fazia 10 bilhões de chamadas de RPC por segundo, 10 bilhões. Acho que eu não consigo nem processar esse número. E esse dado é de 2016, ou seja, isso aqui já deve ter até aumentado bastante. Ele é tolerante a falhas, ele detecta falhas, ele usa um recurso do HTTP2 de ping, que ele consegue saber se o nó caiu e aí ele já faz a reconexão em caso de falhas. Então ele descobre quando o nó caiu, reconecta em caso de falhas e faz redescoberta de novos nós que possam ter entrado no balanceamento de cargas. Ele tem tudo isso já implementado. Ele tem payload binário com protobuffers, se você usar o protobuffers. Quem conhece protobuffers? Legal. Então, o protobuffer, ele basicamente eles chamam de um mecanismo, né, para você serializar uma estrutura de dados. Basicamente, assim, é como se fosse um JSON, só que é binário e otimizado, para gastar menos espaço, para ser mais rápido de ser processado. Então, isso é o protobuffer. E o gRPC, ele suporta streaming como cidadão de primeira classe. Então, ele já tem tudo lá, streaming do cliente para o servidor para o cliente, bidirecional. E outra coisa, ele não impõe restrições ao design da sua API. Então você é livre, você não precisa ficar caindo em over abstraction para seguir algumas restrições. Mas assim, apesar de eu falar do protobuffer, ele é payload diagnostic. Então você pode usar ele com o seu JSON lá, se você quiser, o seu cliente vai precisar de usar, consumir um JSON ou XML, o que for. Né? Mas por padrão, o protobuffer ele é o que é mais usado. E aí com o protobuffer você ganha uma IDL, né? Uma IDL é uma Interface Definition Language, que basicamente é o que define a interface de um serviço, né? Então você define lá toda a assinatura dos métodos do seu serviço e tal. E aí com isso você não precisa de uma documentação extra para sua API, né? Porque a interface já vai definir o que ela é e o que tem nele. E você não precisa ficar escrevendo código para cada cliente, né? Então se eu já tenho uma interface que define meu serviço, eu tenho um protocolo bem especificado, eu posso gerar código do meu cliente que segue aquele protocolo e a especificação da interface, que é o que é feito no gRPC, que são os stubs, a gente vai falar disso. Suporte a deprecação, então você não precisa ficar mantendo várias versões de API, porque você pode deprecar um campo se você tiver um campo que você não vai mais usar, os campos novos com protobuffer, por exemplo, você bota um campo novo, não quebra contrato e tal. Possui o rendering próprio com poucos códigos de erro, então não tem aquela porrada de código de erro que tem lá no HTTP, nos status code. Suporta SSL, TLS, padrão de segurança. Suporta envio também de metadados, então como se fosse o header, você por ele também consegue passar lá, né? Auth tokens, client ID, qualquer coisa do tipo. Timeout, inclusive, é um recurso interessante dele, que o cliente passa o timeout para o servidor. Então, por exemplo, o seu cliente vai lá e fala, meu timeout é 3 segundos. Se o servidor ia levar 10 segundos para processar o request, ele não precisa gastar 10 segundos de recurso da máquina, porque ele sabe que o cliente pediu e só vai esperar por 3. Então ele para no 3, ele falou, 3 já deu, vou economizar aqui meu recurso. E aí isso acontece em cascata. O que acontece com o REST agora, né? Desculpem a piada, muito ruim, né? Tá, como dizia o Linus Torvalds, grande Linus Torvalds, talk shit from the code. E aí, vamos live code? Vamos lá, galera. Vou demonstrar aqui para vocês um uso simples de gRPC. Eu vou implementar um servidor de cache com um método para recuperar alguma coisa no cache para gravar, né? Então vai ser um servidor em Go e um cliente em Node, beleza? Vamos lá. Conseguindo ver? E aí eu vou usar o protobuffer, né? Então, começar definindo o protobuffer, arquivo de extensão proto. Dá um zoom aí. Dá um zoom, cara. Foi? Dá pra ver? Beleza. Show? Tá, então vou começar definindo aqui meu arquivo proto. Então aqui eu vou dizer aqui o package do meu protobuffer.
Aqui, por exemplo, eu posso definir uma mensagem, que é como se fosse um objeto, né? Então, uma mensagem item, que é o que eu vou gravar no meu cache, né? Então, eu tenho uma string aqui e um value também string. Eu posso também documentar coisa aqui, né? Então, por exemplo, escrever um comentário, item é o que eu vou retornar no cache. Bom, aí agora vamos definir o nosso serviço de cache, né? Então, serviço, cache service, e aí ele vai ter uma chamada RPC, método um get, por exemplo, que vai receber uns args, get args, e vai retornar um item, né? Beleza. Vou definir aqui também um store. O store, ele vai receber um item, né? E vai retornar também um item, né? Isso aqui eu não defini, que é o get args. Então, beleza. Vou definir aqui, get args é o quê? Vai receber uma chave, né? Então ele vai receber uma chave e vai retornar o item com chave valor, né? Esses números aqui são um identificador, porque isso aqui é o que define o protobuffer, né? O arquivo de descrição do protobuffer. Então esse identificador aqui é para a gente saber como que o protobuffer saber como que ele vai guardar isso lá dentro. O nome não é importante para ele, como ele é um protocolo binário. Bom, aí a partir desse arquivo a gente consegue fazer uma geração de código aqui. Então eu vou entrar aqui na parte do meu servidor, server, vou fazer assim, make, eu deixei um comando aqui pronto no meu makefile. Então o comando é o seguinte, protoc, cache proto, e aí eu falo para ele gerar aqui no meu goout, cache pb. Então basicamente é um compilador do protobuffer que vai executar e gerar código, vai gerar nessa pastinha aqui. Então vamos lá, make generate proto. Então criei aqui, ó. Então vamos dar uma olhada nesse arquivo, foi gerado. Então, bom, nesse arquivo eu espero que ele tenha gerado essas estruturas de dados aqui, ó. Item, por exemplo, essa definição dessa interface, né? Então vamos procurar essa interface lá. Cache Service. Então aqui está aqui Cache Service Client, ele traz o client, caso a gente fosse fazer um client, já traz toda a implementação do meu client, só que nesse caso a gente vai fazer um server, né, no Google, porque o client é em Node. E aí no caso ele define essa interface aqui. Então basicamente se eu quero implementar o servidor de cache, eu tenho que implementar essa interface, né? E aí no Go aqui, como é que a gente implementa uma interface? Basicamente implementando os métodos dela. Então eu vou copiar a assinatura deles, deixei uma outra instância aqui do VS Code aberta, já na pasta do server, para o ambiente do Go Mod ficar melhor. Então vou copiar aqui main.go, package, main, e aí aqui criar a função main. Então vamos implementar essa interface. Como? Criar uma struct, então por exemplo, struct service, e aí o que eu vou botar nessa struct? Uma store, que é o que? Um map de string para string, né? Onde a gente vai guardar os valores do cache. Então agora eu vou colar aqui as assinaturas lá, né? E basicamente tem que implementar essa interface, né? E aí no Go, como é que a gente implementa? A gente implementa um método. Eu pego aqui, estou escrevendo um método. Vou dar o nome aqui, ctx, args, por exemplo. Aqui o package é cache pb, né, que eu tinha colocado lá. E aqui também vai vir de cache pb. São meu get args, né, que recebo, que eu retorno, cache item. Então beleza. Mesma coisa eu vou fazer pro store. Cache pb e cache pb. Vou salvar aqui para o Go fazer os importes. Aqui faltou o nome do item, o nome do argumento. Tá, agora o Go já fez os importes dele, beleza, vamos implementar. Então como é que é o método? Vou fazer o store primeiro, que é mais fácil. Bom, o store basicamente eu vou pegar a minha store, que está dentro da minha struct, vou pegar a chave do item que está vindo, item.key, recebe item.value. Então beleza, né? Eu venho na minha store, vou retornar, é um cache memory, né? Vou retornar aqui o meu item e erro null. E meu get? Meu get eu vou fazer o seguinte, vou acessar minha store também, eu vou pegar aqui args.key, né? E aí eu vou receber aqui o value e vamos ver se ele existe também, né? Ele vai retornar que se existe. Se não existir, então
então é um erro, né? Não foi encontrado. E aí, como eu falei, ele tem um tratamento de erro próprio, e aí eu consigo usar isso aqui. E aí são os status codes dele. Então tem aqui, por exemplo, not found. E aí eu vou passar aqui para ele. Aqui é a chave do cache não foi encontrada. E aí eu vou passar args.key, né? Então retorna um erro, dizendo que não foi encontrado, se não existir. E se existir, eu retorno aqui cache pb.item. Aliás, isso. Beleza? Chave args.key e value vai ser o valor que eu peguei aqui da minha store. Beleza? E aí faltou passar o erro aqui, que é não erro, mil. Beleza. Então aqui, beleza, padrão do Go mesmo. Falta só levantar o servidor, né? Então vou criar aqui o meu server gRPC, padrão do Go aqui, né? New server, ele vai retornar uma instância de servidor. Aqui, por exemplo, eu vou chamar server, ele pede um listener da interface do package net. Aí eu não vou tratar o erro aqui agora, né? Não façam isso em produção. Net.listener. Aqui eu passo para ele o protocolo TCP e passo para ele, né? Onde ele vai subir. Eu vou botar aqui na 5051, que é a padrão do gRPC. Vou passar esse listener aqui. Vou gerar um log aqui para avisar que o servidor está subindo. Então coloco aqui run on. E aí além disso, falta uma coisa, né? Falta a gente pegar essa implementação aqui que a gente fez, dessa struct aqui que implementa aquela interface lá e associar ao nosso servidor, né? E aí ele traz um helper para isso aqui no código gerado, no pacote de código gerado, que é o register cache service server. Aí eu passo o meu servidor e passo uma implementação dela. Eu vou criar aqui um new service, que é um método, né, que vai criar uma instância desse cara. Então new service retorna um ponteiro para minha struct. Faltou aqui os parâmetros. Então ele retorna basicamente um service. E aí aqui a história, eu vou inicializar ela já com valor, só para a gente já conseguir testar de cara. Eu vou botar aqui um valor para uma cor, né? Vou botar aqui, green, por exemplo. Então, passei essa instância para cá, registrou, estou levando ao servidor. Então vamos ver se vai funcionar. Run, go. Ó, de primeira, hein? Vamos lá. Então para a gente testar aqui, né, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o Evans. O Evans, que é um cliente de gRPC, muito bom. Eu passei para ele o arquivo proto. E aí aqui ele já conectou na porta padrão, né? Então eu consigo fazer call, get, ele completa para mim, porque ele já conhece o método, fala aqui, ó, que recebe uma chave que é uma string. Eu vou pedir uma cola, por exemplo. Cola, green, que é aquela que a gente botou lá, então está funcionando. Então get, eu pedi outra coisa que não existe. Teste. Lá, not found, teste not found. Tá dando para ver o terminal? Então vamos gravar uma coisa para ver se o store está funcionando. Vou botar, por exemplo, um time. Fala aí um time de futebol. Flamengo. Então, Flamengo. Vamos ver se salvou o time. Então tá lá, tá funcionando. Então esse foi o nosso servidor, implementação simples. E o client, por questão de tempo, eu já trouxe ele implementado, mas a lógica é análoga, só que ele é em Node. Então, basicamente, eu vou mostrar aqui para ele o código já pronto para vocês. Então, ele usa basicamente essas duas dependências, do próprio gRPC e antes do protoloader, que é o cara que vai ler aquele arquivo lá e fazer o parsing dele. Então, ele lê o arquivo aqui, carrega o arquivo, aí ele recebe o meu package lá, GetDB. Aí eu consigo extrair aqui, estruturar o meu get-set, com ele eu conecto lá na porta que a gente falou, faço aqui credencial, que eu não quero usar HTTPS, tem que passar explicitamente. E aí eu estou promissificando aqui, porque a interface que ele gera, como eu falei, ele já gerou o código do client. Então estou aqui, meu client.get.store, já existe esse código pronto. E a interface dele funciona como os padrões lá do FS, do Node, que tu passa alguma coisa e uma callback. Né? Então promissificou.
e aqui faz uma integração com o servidor. Recupera a cor, grava uma nova cor, grava o campeão aqui da Libertadores, né? Flamengo. E aí depois ele pega para ver se funcionou e no final ele tenta pegar uma chave que não existe, para mostrar o erro. Então, e aí aqui, né, no try catch, ele mostra o erro no console. Então vamos rodar isso aqui, vamos entrar aqui no código do client, na parte do client, node index. Então aqui ele deu ali o erro que a gente falou, lá, missing key not found, beleza. E aí subindo lá para os primeiros, retornou, chave green, a cor ele alterou para black, depois ele retornou o campeão, Flamengo, e o erro da chave não encontrada. Bom, então é isso, como vocês puderam ver, não tem mistério, é bem simples a implementação A implementação é bem simples, né, com o gRPC, não tem muito mistério. Então, aí assim, talvez vocês estejam se perguntando, pô, o bagulho é muito bom, né, e tal, fácil de usar, né, várias paradas de performance. E quais são as desvantagens do gRPC? Ele tem desvantagem, né, como eu falei, nem tudo, tudo tem trade-off. Quando você está usando o protobufers, né, que é aquela parada que a gente escreveu ali, o arquivo e tal, você está introduzindo uma nova tecnologia na stack, né? Então tem esse ponto negativo. O payload não é human readable, ou seja, se você precisa que alguém valide o seu payload, né? Então é melhor você escolher um JSON, um XML. O debugging vai ser mais complicado, porque é um protocolo binário, né? Então ele tem até os clients para ajudar, o Evans, tem um cara que é tipo o Postman também, mas enfim, vai ser mais complicado, inevitavelmente. E assim, ele é um framework, né? Não um padrão. Então ele não é um padrão lá especificado, ele é um framework. E né, você vai depender de manutenção, em caso você encontre algum problema, algum bug, né? Apesar de a Google que mantém ele, né? Mas enfim. E é open source também. E isso a solução, por ser um framework, pode acabar ficando um pouco acoplado ao framework. A gente viu ali que é bem simples, a gente não usou muita coisa do framework, do gRPC, num caso de cliente e servidor. Mas se você for usar, por exemplo, um streaming, você vai acabar tendo que usar um pouco a API dele e vai ficar um pouco preso ali em como ele funciona. Até a questão de balanceamento de cargas, que eu vou falar também. Bom, muito código gerado, né? Para algumas pessoas isso é um problema, né? Um monte de código gerado, nem sei o que esse código está fazendo. Só que assim, por outro lado, esse código gerado ele está poupando você de escrever um monte de boilerplate, né? São o código dos seus clientes. Não possui caching out of the box, então você vai ter que implementar o cache, você vai ter que implementar porque ele não vai ter já tudo aqueles padrões de cache do HTTP que já vai cachear em cada servidor de cache, proxy, CDN, coisa do tipo. Balanceamento de cargas, apesar de ele trazer alguns recursos para isso, a documentação dele também te guiar muito bem nisso, não é tão simples, você vai ter que parar para ver como balanceia a carga com calma. Há inconsistências nas implementações de diferentes linguagens. Bom, como ele é um framework, ele tem implementação em várias linguagens, é até normal, né? Comum que isso aconteça, é normal você esperar uma coisa dessa. E que tipo de inconsistências são essas? Por exemplo, nomenclaturas, às vezes uma linguagem chama de uma forma alguma coisa, em outra chama de outra. É questão de, por exemplo, uma linguagem lança uma feature nova no gRPC, a outra ainda não implementou, aí você não consegue usar ainda porque a linguagem não implementou. Bom, e como é que a gente usa lá no gRPC, lá no Urb, né? Lá no hotel urbano? A gente usa com protobufers, né? O payload é protobufers, com Uber's prototool, que é todo um tooling lá, um helper da Google, da Uber para auxiliar, facilitar o uso de protobuffer. A gente usa com Golang, né? Nesse projeto que a gente está usando, todos os microserviços deles são em Go, então a gente está usando tudo com Go lá. Ele é deployado em cima de Kubernetes. O load balance a gente está fazendo pelo Service Mesh Linked. Alguém conhece o Linked? Então, o Linked é um Service Mesh, ele também faz load balance e a gente está usando ele. Então, ou seja, não estamos usando o load balance feito pelo client. A gente poderia. Na comunicação do gateway GraphQL com os microserviços. Então, basicamente, a gente tem um gateway que é em GraphQL e esse cara ele usa gRPC para poder falar com todos os microserviços e conseguir, enfim, fazer toda a comunicação.
E os microserviços entre si mesmo, a gente está adotando uma arquitetura orientada a eventos. Então eles não vão usar gRPC porque eles estão já num outro paradigma de orientação a eventos. Bom, conclusão. gRPC é uma solução muito bem desenhada. Né? Eu não falei tanto da arquitetura dele, mas ela é muito bem desenhada. A documentação dele é muito boa, inclusive, para isso. E pode ser muito usada sem medo. Né? Pode botar em produção sem medo. gRPC basicamente usa o HTTP2 da forma correta. Então, assim, ele tenta extrair o máximo dos recursos do HTTP2 para ser performático, né? Você ganha performance, mas você também ganha produtividade, porque ele gera os códigos dos seus clientes, aqueles stubs lá, a abstração do código da rede, como se você estivesse chamando um método, né, em outra aplicação. Não tem que ficar se preocupando também lá com as restrições e tal, tu desenha essa API livremente. Maior mantenibilidade. Você não precisa alterar o código de cada cliente quando você altera faz uma alteração na API, né? Então em cada cliente alterar, nem atualizando a documentação da API, não precisa manter múltiplas versões, né? Você pode usar os recursos lá de deprecação para isso. E dependendo do contexto, né? Óbvio, né? Sempre bom lembrar que dependendo do contexto ainda vai fazer sentido você usar o REST, né? Então, dependendo do seu cliente, quem vai consumir, dependendo da sua infraestrutura, de repente na sua arquitetura tem algum componente ali que não suporta HTTP2. E aí você vai ter, não adianta, o gRPC é feito em cima do HTTP2. Então você pode continuar usando o REST, dependendo do contexto ainda. Bom, isso aqui é um QR Code para acessar minhas redes sociais. Se conectem aí comigo. Eu vou estar compartilhando esse slide. Eu vou ver com o pessoal do evento, acho que vai ter um GitHub também para compartilhar, mas de qualquer forma eu vou estar mandando aqui nas redes sociais, principalmente no Twitter, esses slides, o código do Live Code e tal. Então, quem quiser aí pode se conectar. Até se quiser também depois entrar em contato, mandar alguma dúvida, coisa do tipo, pode também falar comigo. Bom, tem um bônusinho aí, acho que eu ainda tenho um tempinho aqui. O bônus aqui é só para comentar, né? Eu falei do HTTP2 e tal, mas assim, e o HTTP3, né? O HTTP3 ele já está saindo aí, né? E o que é HTTP3? O HTTP3 ele é HTTP over QUIC. O QUIC é um protocolo da Google para substituir o TCP. Então é um protocolo que busca ser mais rápido, mais performático que o TCP. Ele já foi aceito ano passado, no final do ano passado, 2018, então já foi padronizado. E o Chrome já suporta ele desde setembro de 2019, uma coisa bem recente, então agora, 2, 3 meses atrás. Então assim, o HTTP3 já está vindo aí, já está aí na rua. E, enfim, a gente está no 1 ainda, né? Então, tem aqui as implementações, já tem bastante gente implementando o HTTP3, Cloudflare, Mozilla já implementou, a própria Google, né, que é quem também está por trás disso, e o Facebook, várias outras implementações. Isso aqui também é uma curiosidade aqui em relação à performance, eu falei lá de performance do JSON, do protobuf e tal. Isso aqui é comparando, né, o protobuf com o JSON. Então, isso aqui é no encoding. No encoding é mais ou menos 2 vezes mais rápido para fazer encoding, mas para o decoding é absurdamente mais rápido. Isso aqui é o tempo para decodar um protobuf comparando com JSON ou JSON String, que assim, é coisa de 6 a 7 vezes de diferença. Isso aqui é de questão de tamanho de payload, né? Então a curva do JSON aqui é azul e a curva do proto aqui é vermelha, puro, né? Se você fazer gzip aqui dos dois, aí fica mais próximo, mas mesmo assim o proto em média ainda fica 17% menor do que um JSON. Aqui são link úteis que vocês podem pegar lá quando eu compartilhar a palestra, falando sobre várias coisas aqui relacionadas ao assunto.